Olá, alunos. Então, hoje nós vamos falar de diabetes mellitus, né? Diabetes mellitus. E vamos dar sequência à segunda aula de hoje, né? A segunda aula, que ela foi a primeira aula que eu falei de insulina para vocês, né? Com os vídeos complementares. Eu espero que vocês tenham assistido os vídeos complementares. E hoje a nossa aula de hoje, que é a segunda aula, eu vou focar mais relacionado ao curativo e aos cuidados que o paciente com diabetes tem que ter, tá bom? Então, quais são os principais cuidados que o paciente com diabetes tem que ter? Não só o paciente, né? Mas como que nós, como equipe de enfermagem, né, a gente pode trabalhar na orientação com esses pacientes. Os cuidados, eles são diversos cuidados, tanto com a pele, com a parte da higiene oral. O cuidado com a pele, ele deriva de uma pele com pouca quantidade de açúcar. Vocês sabem, como eu havia falado antes, que o nosso tecido epitelial, todos os nossos tecidos, né, assim como o tecido epitelial também, eh, como a nossa pele, todas as nossas células, elas precisam tanto do açúcar quanto do oxigênio para fazer o fornecimento de energia, para melhorar as suas funções, tá? Então, quando o açúcar ele se concentra na região do sangue e ele não consegue chegar aos tecidos, esses tecidos eles não conseguem se regenerar de uma forma boa, como é o caso do tecido epitelial, que é a nossa pele, tá bom? E pelo fato de do sangue ficar cheio de açúcar e a nossa respiração ela ser também advinda da circulação sanguínea, do plasma sanguíneo, a formação, né, do açúcar, né, do suor, a formação do suor, ela advém de um plasma sanguíneo. E esse plasma sanguíneo, ele está com muita quantidade de açúcar, ele faz com que nós tenhamos um excesso de açúcar na superfície corpórea. E esse excesso de açúcar na superfície corpórea faz com que ocorra impregnação e infecções bacterianas em excesso, porque bactéria adora açúcar, tá? Por isso, a facilidade de infecções bacterianas na superfície corpórea e a dificuldade de se combater essas infecções bacterianas na superfície corpórea por conta dos tecidos, principalmente o tecido epitelial, não ter força, né, não ter energia suficiente que seria advindo do açúcar, né, dentro das células, porque o açúcar fica retido na corrente sanguínea, tá bom? Então, um dos cuidados é com a pele, que eu vou detalhar para vocês. Um outro cuidado seria com a higiene oral, visto que um dos sintomas da diabetes é a ingesta, né? É a polifagia, a pessoa come demais. Então, se a pessoa come demais, significa que ela come várias vezes, muitas vezes ao dia, o que faz também com que ela não escova, não tem o hábito de fazer a higiene oral muitas das vezes. Então, um dos cuidados é com a higiene oral devido a essa polifagia, mas não só devido à polifagia, devido também a uma sensibilidade também na região da, da mandíbula, da maxila, da própria gengiva. Tá? Do paciente diabético, ele tem uma gengiva mais sensível, que pode vir a sangrar, então tem que ser escovas com cerdas mais macias, até pela polifagia, por ele comer muitas vezes e muito, isso ser um sintoma da doença, ele ter que escovar os dentes mais vezes, e ele ter que escovar os dentes mais cedo, mais vezes, obriga a escova a ter que ser de cerdas bem macias, tá bom? Outros cuidados muito importante é o cuidado diário com os pés.
devido ao sedentarismo, ao excesso de peso, né, ou a própria idade do paciente, existia a dificuldade de ter uma boa higienização e cuidado com os pés, tá? Então, esses são alguns cuidados específicos, né, que eu vou detalhar para vocês como que funciona. Então, cuidados com a pele, como eu falei com vocês, né? A pele ela fica por causa do suor e advindo do plasma, né? O açúcar excessivo na corrente sanguínea, ele faz com que ocorra um aumento de infecções bacterianas, por isso deve-se evitar infecções através de higiene, né? Então a pessoa ela tem que tomar um banho pela manhã, um banho à tarde, um banho à noite. Então aumentar o número de banhos durante o dia, evitar fazer fricções, então evitar fazer uso daquelas buchas, né, vegetais, né, no corpo, tá? Utilizar sabonetes, por exemplo, sabonete Protex, sabonetes bactericidas, tá? Fazer uso de loções hidratantes, mas normalmente loções hidratantes sem cheiros, para não se tornar irritativas. Evitar queimaduras, porque serão de difíceis cicatrizações, visto que, além do sangue, ele está um sangue muito grosso, né? Por causa do excesso de açúcar, ele também vai estar um tecido epitelial difícil cicatrização, pelo fato de não ter o açúcar indo para os tecidos, e sim somente na corrente sanguínea, tá? Tomar cuidado com ferimentos e frio excessivo, por isso a gente orienta os pacientes à utilização de meia, né? A utilização de meia e aquela sandalinha de São Francisco ou uma sandália, aquelas sandálias que hoje são fechadinhas de borracha, todas fechadas de borracha e meia, tá? Para se caso venha esbarrar em alguma quina de algum móvel ou algo parecido, não venha machucar o pé, tá bom? Tratar ferimentos asepticamente imediatamente. Então, a gente pede para assim que machucar o pé em algum local, já fazer curativo. Então, a indicação médica hoje é a utilização de neomicina para ferimentos, né? A pomada de neomicina, ela é uma pomada bactericida, tá bom? Então, é uma pomada antibiótica, tá bom? Um antibiótico tópico, que é uma pomada. E ela serve para tratamento de ferimentos, qualquer ferimento. Então, qualquer ferimento pode ser tratado com a neomicina. Eu vou estar passando um vídeo agora para vocês, um vídeo que foi feito até por uma aluna nossa, né? Mostrando como que foi feito o curativo. E atenção especial quanto à higiene pessoal, né? Higiene pessoal que a gente fala higiene íntima, tá? Então sempre está fazendo uso daquele sabonete íntimo, porque ele é um sabonete íntimo, ele não é irritativo, ele tem um pH adequado para a genitália. A gente sabe que a diabetes ela forma cristais na região da genitália e esses cristais eles têm facilidade para ter acúmulo de bactérias e facilitam também as vaginites. Então, o ideal é fazer o uso de sabonetes íntimos com o pH adequado, que são aqueles sabonetes íntimos próprios, tá? Quanto à higiene oral que eu falei para vocês, né? Pela polifagia, pelo fato do paciente comer muito, né? Tem que fazer avaliação diária, instruir o paciente a relatar em casos de queimação, áreas de rubor, algum tipo de lesão. Pode passar aquela manteiga de cacau no lábio, caso venha rachar, mas tenha cuidado. Como ele tem polifagia, ele vai comer muito, e como a gente orienta a escovar os dentes sempre após as refeições, as escovas sempre têm que ser de cerdas bem macias, senão vai acabar machucando a gengiva, tá bom? E visitar, né, o dentista regularmente, evitar e tratar rapidamente as cáries, aplicar um lubrificante labial, pode ser manteiga de cacau, e evitar fumar e o álcool. O álcool resseca e o cigarro, ele acaba fazendo mal para a circulação da arcada dentária, tá?
Os cuidados com o pé de diabético, se alguns diabéticos, eles, por exemplo, têm obesidade, dificulta ainda mais o corpo, tá? Aqui tem uma demonstração, por exemplo, de um pé normal para um pé de diabético, principalmente se esse diabético ele é obeso, tá? O retorno venoso é muito dificultoso. E se ele tem excesso de peso, ele não consegue lavar o pé direito. Então, ele não consegue secar o pé, ele não consegue lavar entre os dedos, ele não consegue cortar a própria unha devido à obesidade. Mas nós temos também pessoas que são diabéticas e não necessariamente são obesas, mas têm dificuldade de limpar os pés devido à idade. Então, o ideal é lavar diariamente, enxugar entre os dedos para evitar tanto infecções fúngicas quanto bacterianas, cortar as unhas sempre rentes, não precisa tirar cutícula, cutucar dos lados, nada disso. Não precisa tirar cutículas. A gente pede para quando fazer a unha, entendeu? Deixar a unha feita, não quer dizer tirar cutículas, mas sim aparar as unhas, entendeu? Aparar, lixar, mas não há necessidade de tirar a cutícula e nem ficar futucando as unhas nas laterais, tá bom? Os sapatos são sapatos macios, principalmente aquelas sandalinhas de São Francisco, são as ideais, mas calçadas com meia, tá? Isso depois dos pés bem secos, entre os dedos também. Para quê? A meia mais a sandalinha de São Francisco, ela evita que o paciente bata em quinas de porta, quinas de móveis, tá? E a gente pede para o paciente não andar descalço. Por quê? Porque a cicatrização no paciente com pé de diabético ela é mais dificultosa devido à falta de circulação de açúcar para o tecido, pois não tem insulina que leve o açúcar para o tecido, o açúcar fica retido no sangue, tá? E estimular a circulação sanguínea através de massagens no pé do paciente, tá bom? Aqui foi feito o curativo, foi curativo simples, o médico prescreveu para paciente para fazer um curativo limpo em casa, não era um curativo estéril, não teve a necessidade de se fazer um curativo estéril. O médico prescreveu um curativo simples, tá? Com a lavagem, foi feita uma lavagem com Protex e com uma água, uma bacia. O que que acontece? Pacientes diabéticos, lesões venosas, assim, normalmente a gente não lava tudo junto no chuveiro. O paciente toma banho e depois separadamente é feito o curativo. Então, separadamente, junto com uma bacia, né? Pega-se a bacia, coloca-se um plástico nessa bacia, né? Normalmente para depois pegar esse plástico e jogar fora, ou se for da própria pessoa, só a bacia da própria pessoa, caso não seja no hospital, pode, sendo da própria pessoa, só esteriliza com álcool, né? Limpa, só desinfeta com álcool. Então, a lavagem, essa lavagem que eu vou mostrar para vocês, foi feita com Protex, né? E foi feita numa bacia, depois secada com uma gaze, lavada com soro fisiológico, secado, depois de secado foi passado neomicina, colocado a gás em cima e enfaixado, tá bom? Essa aqui foi a evolução, esse aqui foi o primeiro dia que a paciente chegou. Essa aqui foi uma ferida que uma aluna, eu e uma aluna conversando, a gente conversando pelo WhatsApp, ela foi mostrando para mim a evolução e eu fui orientando para ela a questão do curativo, tá? Eh, não foi necessário fazer o curativo estéreo, foi feito o curativo limpo, tá bom? E aí essa foi a evolução. Esse aqui foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, quarto dia. Essa foto foi dia 27 de março. Foi logo quando começou a quarentena. Essa foto foi dia 27 de março. Essa foto foi dia 1º de abril. Tá vendo? Chegou assim, ó. Essa ferida aqui do lado, ela se abriu depois. Chegou assim, tá vendo? Aí a ferida que abriu depois. Pode observar que era só um buraco, tá vendo? Era só uma ferida.
mas aqui por dentro estava também tudo necrosado por dentro. A neomicina fez com que abrisse os dois, tá vendo? Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Isso aqui era 1º de abril, tá vendo? Então, 27 de março, 1º de abril, 6 de abril e 3 de maio, olha. Essa foi a evolução da ferida. Essa aqui foi a última foto que ela havia me mandado. E agora eu vou mostrar para vocês como que foi o curativo. Tá bom? O curativo foi um vídeo caseiro, tá, pessoas? Vocês não reparam não, porque foi um vídeo bem caseiro mesmo que a aluna fez. Mas eu vou mostrar para vocês como é que foi. Como eu falei com vocês, não foi um curativo estéril, foi um curativo limpo. Isso foi. Então, ó, como eu falei para vocês, ele é um vídeo. Ele é um vídeo caseiro, entendeu? Eu vou mandar depois ele pelo WhatsApp, que daí fica melhor para vocês verem. Vou aumentar aqui o som para vocês ouvirem. Você sente dor não, né? Não. Acho que eu não vou aguentar olhar. Mais, né, Kelly? Tá lavando com Protex. Sabonete, tá? quanto foi? Eu vou te dar o dinheiro. Depois você vê com carinho. Carinho não é fácil não. Lava com Protex. Protex tudo. É bem lavadinho. Nunca. Não. Protex. Fica do lado de cá. Peraí, filho. Como é que tá o garotão? Tá bem, graças a Deus. Estagiário, não? Não, quem tava estagiando, eles dispensaram. Aí lava todo o pé. O sabonete. Primeiro foi o buraco, né? Aí depois foi o pé. Nunca fizeram uma limpeza desse jeito em Do todos os sujo lugares que eu tive. pro limpo. Do limpo pro sujo primeiro, tá? Do limpo pro sujo. Pra não contaminar o que tá ali. Isso aí. Tá muito sujo o pé? Não, sujo não. Tá seco por dentro. Não, o pé. Não, tá não. Tem, você precisa terminar de levar, hein? O pé você vai ver. Depois que você acabou. R$50. Agora passa água. Impressão. Gás. Dá um gás. Essa água aqui é água da torneira mesmo? Uhum. Porque você tá lavando. Aí eu lavei o balde direitinho, passei cloro, passei tudo. Por isso que amanhã, para ver seu pai, que boa. Tá? De preferência aquele de... Mais que você quer. Aí vem com uma gaze seca. Esse aqui ainda tô tirando Ela tá tirando o sabonete. o sabonete. Tem câmera boa esse celular. Minha? Uhum. É o meu. Tem certeza que é o seu? É o seu? O celular? Ah, é mesmo? Ah, Minha perna, ela tá assim... essa mamãe. Ela tá cheia, assim, quando toca nela, parece que tá cheia de espinho. Eu não sinto nem a água que você botar aqui. Não tá sentindo. Eu não sinto. E aí, Pedro, já consegue encarar qualquer barra pesada pra ti, ó? Agora eu vou secar. Então fica bem sequinho. Lá no posto de saúde tinha um velhinho que mora sozinho, né?
E tem filhos. Secar primeiro o buraco e tem que deixar bem sequinho. Ele chegava lá, ninguém aguentava. E do jeito que ele saía de lá, ele pisava no chão, entendeu? No meio da rua. Nossa, Eles tiveram que botar ele que... chamar uma ambulância para levar ele pro SAMU. Agora não tá nojento, mas tá interessante. É uma coisa muito fascinante esse É negócio. uma limpeza que tem que fazer, né? Fica Assim. muito bem secadinho, tá? Uhum. Entre os dedos. Entre os dedos também. Ali no posto de saúde tinha um técnico de enfermagem. Nossa, tão bom. Pessoas, se vocês observarem, ele é um vídeo bem caseiro, tá? Essa é uma aluna do terceiro módulo, lá do Cefetres. Essa moça que tá aí, se eu não me engano, é a sogra dela. Sogra ou cunhada dela, é uma parenta dela, que deu uma ferida no pé há 6 meses que essa senhora está com essa ferida no pé. E há 6 meses que essa ferida não fecha. O médico falou que ela teria que amputar o pé. O médico falou assim: olha, eu tô te receitando essa pomada, que é a neomicina, e a senhora vai fazer o curativo em casa. Se a senhora não fizer o curativo e a neomicina fechar a ferida da senhora, infelizmente a senhora vai ter que amputar o pé. Ou a gente vai ter que fazer uma cirurgia, porque não tem outra solução. Entenderam? Então, essa foi a orientação que o médico deu, que se ela não fizesse o curativo, se a neomicina não conseguisse fechar a ferida dela, que ela teria que fazer uma cirurgia. Entendeu? E a neomicina conseguiu fechar. E a orientação que a gente deu foi que o curativo fosse feito assim. Não teve necessidade do curativo ser feito de forma estéril, tá bom? O curativo pode ser feito de forma limpa. O que é um curativo feito de forma limpa? É um curativo feito de uma forma sem ser estéril, tá? Então, primeiro ela lavou com Protex, depois que ela lavou com Protex, ela lavou com água, ela secou bem, agora que ela vai lavar com soro. Ela vai lavar com soro, vai passar a neomicina, vai colocar a gaze por cima e depois ela vai enfaixar com a atadura, tá bom? Lembrando que esse é um curativo feito em casa, tá? E como eu mostrei para vocês e vou mostrar de novo, a ferida fechou, tá? Agora soro. Você tá fazendo 3 curativos por dia, tá? Hoje é o terceiro, né? Não, você falar lá no posto. Ah, tá. A necrose tá saindo, a necrose dela. Hã? A necrose dela tá saindo. Tá vendo? Saindo? Uhum. Não, não quero ver não. Tá bonito, Karina. Meu Deus. Tá vendo? O que é uma limpeza, né? Isso aí eles faziam raspagem, aí voltava lisinho, né? Mas Agora ela vai passar nebacetim. Deixa eu mostrar como é que vai fazer. o médico falou que ia botar bem. Tem que botar lá dentro. É isso mesmo, né, Kelly? Não é pouco não, tá? Tem que entrar lá dentro. Tem que enfiar lá dentro mesmo. Ó, tem que deixar assim, ó. Deixar bem deixadinho. Parece que eu perdi o receio. Ó, nessa parte avermelhada. Não pode só passar aqui, entendeu? Uhum. Ele falou que era para botar o nebacetinho só no buraco e em volta passar óleo de girassol. Não precisa cicatrizar. Vem fazendo cocôzinho lá da porta, ó. Não, ela deve ter feito lá. Mãe, ficou agarrado. gente, deixa. É vídeo. Que nojo. Tá razão. Aí, passar no buraco primeiro e depois nas. Isso, na extremidade. Onde Na tá extremidade. vermelho, tá vendo aqui, ó? Uhum. Tem que passar e muito.
Viu, mãe? Pra cicatrizar. Ela tá fresca, tá? Ela tá bem Eu indo no fresquinha na médico, memória. Eu vou pedir receita de mais nebacetim. Você tá fresca Esse no também. conhecimento. E a minha mentora também me Viu? ajudou hoje. Viu, gente? O que você quer? Escuta o que ela tem pra dizer. Gases? Gase, cara. As gases. Não, é. Esse aqui. Mas aqui, deixa eu Tem só. maior, não tem? Mas tem que botar isso aqui, não quero. Ah, esse aqui é gás. Então agora você não Vem com umas Mesmo 3 colocando gases. mais, Vem com umas Peraí. 3 gases, mais ou menos. Não pode pôr mesmo muito, que tá? coloca mais gases, o Kelly, não apertando, não faz diferença não? Peraí, deixa eu terminar o curativo. Aí eu te falo. Bom dia, pai. Vou ser muito sincero com você, espero que seja comigo também. Tá botando agora o ideal é você não botar no chão. E vem enfaixando. Não vazar. Agora, isso aqui. Cunhada, passa no calcanhar dela. Carinho. Vai pegando os pedacinhos. Porque ela. Não tem não. Eu tô gravando, eu tô com uma mão ocupada. Não, tô falando só não. Ah, tá. Aí, gente, enquanto vai enfaixando, tem que ter outra pessoa pra ir Esse aqui não. cortando os pedacinhos de fita, tá? Na Porque, verdade, eu tipo, também ter deixado cortado. é bom ter deixado cortado, gente. Deixa cortado. Então aí você não precisa mais de luva, não, Kelly? Depois? Não, tinha que ter continuado com a luva, mas acabei tirando. Ah, Apesar de que aqui já Mas aí já não tem mais perigo, né? tô fechadinho. Mais? Colocar um maior, rodando tudo, Ela gosta de passar um no pé todo. porque Kelly. essa fita aqui, ela não tá colando muito não. Aqui em volta, É. então não Do pode pé. apertar. Não, tá bom. Volta do Embaixo pé, essa aqui? fita toda aí, ó. Aqui, Passar por baixo, rodar. Mas não é pra Mas cortar, aí não, vai- é só pra segurar o... mas aí vai ficar muito abafado. Será? É porque são Porque daqui não tem como respirar, entendeu? mãe, escutar. Porque não tem muita cola esse próximo aqui, porque os cola fica saindo. Mãe, mas tem que respirar. Porque se ficar abafado, vai ficar Já tem acumulando. gases, entendeu? É. Essa é só onde você acha que vai sair, mas se não apertar. A gente não sabe de nada. Então, pessoas, foi isso, tá vendo? Essa foi a evolução. Então, foi esse vídeo que vocês viram, foi desse primeiro dia aqui, ó. Tá vendo? E teve as outras evoluções. Agora, eu vou passar um outro vídeo para vocês. Pronto. Vocês observam, olha a diferença da ferida, pessoas. Olha aquela ferida que eu passei para vocês e olha essa ferida, olha. Sacola é interessante de utilizar, porque ela é retornável, ela é muito resistente, você leva pra 2 meses depois. sacolinhas de plástico que você usa E essa carne preta aí é de dentro dela, Tem que perguntar só a menina aí. Tem carne preta. porque ela é retornável, ela é muito resistente, você leva pra casa, economiza na Foi feito sempre o mesmo curativo. Entendeu? Foi feito sempre o mesmo curativo. Depois de 2 meses, a ferida conseguiu fechar. O que vocês acharam? Muito interessante, né? Eu acho muito interessante o fechamento de ferida. Então, a ferida chegou assim. Esse foi o segundo, terceiro, quarto dia. Aqui está a descrição, né? Para vocês que quiserem dar uma olhada depois.
tem o link, depois eu mando o link para vocês do vídeo. Mando o vídeo para vocês. Esse aqui, tá vendo? Foi o 27 de março, quando foi o primeiro dia do curativo. Esse curativo dia 1º de abril, 6 de abril, dia 3 de maio. Aproximadamente 2 meses para fechar a ferida. A ferida, como eu havia falado com vocês, em que o médico havia falado que se não fechasse, teria que operar, né? Com perigoso ter que amputar os pés, o pé, né? Porque havia 6 meses que a ferida não cicatrizava, pessoas. Tá bom? É muito interessante. E só foi utilizado neomicina, pessoas. Só foi utilizada neomicina, tá bom? Para fechar, só foi utilizada neomicina. E ajudinha do sol também. Eu falei para ela poder, né? Depois que passasse o Protex, nessa fase aqui, ó, do dia 6 de abril em diante. Nessa fase aqui. Ela passava o Protex, né, que é um sabonete líquido antibactericida. Ela lavava com gás e Protex. Depois que ela lavasse com gás e Protex e lavava, né, tirava o Protex e deixava pegar uns 20 minutinhos de sol. Mas teria que ser o sol antes das 10 da manhã ou o sol depois das 3 horas da tarde. Então, pega um pouco de sol antes das 10 horas da manhã, uns 20 minutinhos de sol, e depois faz o curativo com neomicina, tá bom? Para que o sol? Para a pele pegar um pouco de vitamina D, dar um pouco de fortificação para essa pele, tirar um pouco do excesso de umidade dessa pele, tá bom? E aí, dia 3 de maio estava dessa forma, olha que bacana, né? Muito legal. Aqui tem a diferença entre o pé normal e um pé de diabético. Qualquer dúvida quanto ao curativo, podem entrar em contato, tá bom, pessoas? Outros cuidados, né, que nós, como enfermeiro, a gente trabalha muito para nós vocês, né, que vão trabalhar como enfermeiro de unidades básicas de saúde. Unidades básicas não são pronto atendimento, tá, pessoas? Não é pronto atendimento, não é pronto socorro, tá? É unidades básicas. São unidades que ficam, que fazem vacinação, que fazem consultas. Então, esses locais, eles atendem pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, e nesses locais eles criam programas de atividades físicas, programas de orientações aos diabéticos através dos agentes de saúde, agentes de endemias, tá bom? Que vão nas casas. Então, quem trabalha mais de perto com a diabetes mellitus são enfermeiros, são técnicos de enfermagem que trabalham nas unidades básicas de saúde. E quem trabalha no hospital, em clínica médica, como eu falei com vocês, que às vezes se depara com um pé de diabético para fazer curativo, tá bom? Lembra-se da neomicina, que é uma excelente pomada para fechar ferida de pé de diabético. E faz parte também, né, da equipe de enfermagem fornecer instruções, né, por escrito sobre o cuidado com o pé do diabético, como eu falei com vocês, que é interessante ele sempre estar fazendo as unhas, manter sempre o pé com meias, sandalinha de São Francisco ou aquela sandália que é fechada de borracha, tá? Auxiliar para garantir que a pessoa faça programas de exercício, utilize roupas adequadas, nada de roupa muito justa na região de genitália, roupa muito justa na região da barriga, né? Encorajar a pessoa para fazer a dieta. Como eu falei com vocês, tem muitos pacientes. Eu falei com vocês que existem a tríade, que para cura da diabetes, cura que eu falo é o tratamento. O tratamento da diabetes existe a tríade, que é medicação, a atividade física e a dieta. Então, a tríade da diabetes, a tríade do tratamento para diabetes.
Então, a tríade para o tratamento da diabetes é dieta, atividade física e medicação. Só que o que os pacientes querem? Só a medicação. E não é, né? Pessoas têm que fazer atividade física, medicação e a dieta para conseguir um tratamento eficaz contra a diabetes. Tá bom? Bom, espero poder ter ajudado, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo. Essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Espero que qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? Bons estudos. E nossa aula de hoje termina por aqui.